Vamos lá, pessoal. Agora vamos dar início à análise dos coeficientes de uma função do segundo grau. A nossa ideia a partir de agora, vejam bem, é sem fazer conta nenhuma, apenas observando os coeficientes que uma função do segundo grau tem, o meu aluno já tem uma ideia de como esse gráfico vai estar disposto no plano cartesiano. Tudo bem? Esse é o nosso propósito. Então, vou ensinar passo a passo a como analisar esses coeficientes e aí meu aluno depois, ao simples olhar para uma função de segundo grau, sem fazer nada, ele já vai ter uma ideia de como é o gráfico. Tudo bem? Essa é a nossa proposta aqui. Então, eu vou começar pelo coeficiente A. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, o termo x ao quadrado, e nós vamos fazer uma análise dele tanto em relação ao sinal quanto em relação à quantidade. Tudo bem? Vem comigo, vamos aprender isso de uma vez por todas. Olha só, a minha expressão é essa aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, uma função do segundo grau comum. A nossa análise, nós vamos esquecer todo o resto e vamos voltar a nossa atenção apenas para esse a. Nem o x quadrado vai entrar na jogada, apenas o a, aquilo que vem na frente do x ao quadrado. Tudo bem? É para esse termo que nós vamos voltar a nossa atenção. Os demais nós vamos estudar depois. Tá ok? Então, olha só. O que o A influencia graficamente? Qual a influência que o A tem? Primeiro, vamos analisar a questão do sinal. Tudo bem? Apenas a questão do sinal daquele coeficiente. O que isso influencia? Olha só. Se porventura esse A ele tiver um valor positivo, é porque nós temos uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, se esse A aqui vier bem aqui, for um número negativo, é porque nós temos então nossa parábola com a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então, A positivo, concavidade voltada para cima, A negativo, concavidade voltada para baixo. E aí tem até um grande macete, né, que nós aprendemos aí, que se for positivo, é como se tivesse uma careta feliz. Né? Imagina isso aqui como sendo um sorriso. Então, isso aqui é um sinal positivo. Sorriso feliz, tá? Se o A for negativo, vai ser um sorriso triste, uma boquinha triste, tudo bem? Então esse é um macete para você aprender. Se a concavidade estiver para cima, sorriso para cima, A positivo. Se a concavidade estiver voltada para baixo, sorriso negativo, seria então uma concavidade voltada para baixo e o A negativo. Então, em relação ao sinal do A, é isso. Aí, eu até coloquei aqui para vocês 3 gráficos distintos com 3 parábolas. Então aqui eu tenho o A1, que é positivo, o A2, que é positivo, e o A3, que é positivo. Então, cada uma dessas parábolas possui o seu A positivo. Só diferenciei aqui de número para dizer que são 3 funções diferentes, tudo bem? Mas são todos positivos. Portanto, com concavidade voltada para cima. No caso desses outros que estão aqui embaixo, você percebe que eles são simétricos. O que eu tenho para cima, agora eu vou ter para baixo. Se a concavidade está para baixo, é porque meu A é negativo. Então aqui eu tenho menos A1, aqui seria A1, então aqui seria menos A1 porque a concavidade está voltada para baixo. Menos A2, é o mesmo gráfico de cima, só que para baixo. Menos A3 porque a concavidade agora está voltada para baixo. Tudo bem? Então a questão do sinal do A é simplesmente isso. A questão da concavidade. Agora, e a questão da quantidade do A, que é o meu interesse agora? Qual é a análise que eu vou ter? Muita atenção agora. A quantidade desse A, ele vai determinar a questão da abertura da concavidade da parábola. Independentemente se ela está para cima ou se ela está para baixo. A grande questão é, analisando o A, eu tenho a questão de quantificar se essa abertura está mais fechada ou ainda mais aberta. Tudo bem? Então veja, se porventura o A1 em relação a 2 e em relação a 3, você percebe que a concavidade está voltada para baixo. O que eu posso dizer em relação a esse A? Que você pode dizer o seguinte, você diz, se essa concavidade está mais fechada, você vai dizer que o A1 é maior do que o A2, porque está mais fechado, e o A2, por sua vez, em relação a 3 está mais fechado, então o A2 é maior do que o A3. Questão de quantidade. Apenas olhando as expressões da função de segundo grau, você sabe dizer, olhando graficamente, você sabe dizer qual é aquele que tem maior A
na expressão da função e qual é aquele que termina no A. Simplesmente olhando para o gráfico de uma função de segundo grau. Então eu olhei aqui 3 gráficos com A positivo, beleza. Qual deles tem maior A? Aquele que tiver a menor abertura. Tá? Então cuidado, porque é o contrário. Quem aqui tem o maior A? É sempre aquele que tem a menor abertura. Tudo bem? E por que acontece isso? Porque perceba, na expressão da função de segundo grau, eu estou multiplicando o termo x², que é justamente o termo que é responsável pelo crescimento da função. Então, quanto maior for o valor que tem aqui, mais eu consigo crescer, o que já está crescendo, digamos assim. Então, multiplicando um valor grande por um valor maior. Então, o crescimento vai ser ainda maior. Então, esse aqui ó, tem um crescimento um pouco mais lento, vai lá e depois começa a crescer. E esse daqui não vai daqui para lá, ele já cresce aqui. Então, por isso que os termos que têm o maior A é aquele que cresce mais rápido. Ou seja, para crescer mais rápido, ele precisa ter uma abertura menor. Certo? Então, cresceu mais rápido. Por isso que aqueles que têm a menor abertura, ele tem o maior valor de A. Tudo bem? Agora, para a questão dos valores que estão aqui embaixo, como é que funciona isso? Aí eu preciso te apresentar uma pequena questão em relação ao jogo de sinais, tá? Por quê? Eu não posso simplesmente dizer que um é maior que o outro, porque agora aqui ó, mudou o sinal é negativo e isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com desigualdade. Tudo bem? Mas lembre-se, nós estamos interessados aqui apenas em quantidade. Não quero saber sinal. O sinal você já viu que tem influência sobre a questão da concavidade. Eu estou atrás apenas da quantidade. Então vem aqui comigo. Olha, se eu te perguntar, nesse exemplo que aqui está, entre 1 e 10, qual é o maior valor entre 1 e 10? Você certamente vai responder que é o valor de 10. Agora, se eu te perguntar qual é o maior valor, menos 1 ou menos 10? Quem é o maior valor, menos 1 ou menos 10? Cuidado. Tudo bem? Cuidado porque pode haver uma pequena confusão. Mas veja bem, o menos 1 é maior do que o menos 10. Eu vou te mostrar por quê, vou te provar isso. Quem é maior, 10 ou 1? Você já me disse. É o 10. Quem é maior, o 1 ou o menos 1? O 1 que é positivo. E agora, o mesmo raciocínio. Quem é maior, menos 1 ou menos 10? O menos 1. Então você percebe que para esse lado aqui nós temos os ganhos. E para esse lado nós temos as perdas. Ó. O eixo positivo seria nossos ganhos e o eixo negativo aqui ó, seria nossas perdas. Então toda vez que eu estou na direção dos meus ganhos, maior será o valor. Então na questão da desigualdade, o crescimento se dá sempre no sentido, no caso aqui eu coloquei para cima, né? Então no sentido positivo dos números. Tudo bem? Por isso que menos 1 é maior do que menos 10. Só que eu não quero analisar a questão do sinal, eu já te falei, eu quero analisar apenas a questão da quantidade. Tudo bem? Eu quero analisar apenas, agora, essa distância, no caso de 0 até 10, de 1 até 10 e agora de 1 até 10. Apenas a distância. Aí o que é que eu vou fazer? Aqui a distância está ok, esse é maior do que esse. E aí o que eu tenho que fazer bem aqui, para trabalhar só com a distância? Eu trabalho com o módulo, tá? Então eu vou trabalhar com o módulo. Quando você trabalha com o módulo, que é representado por essas 2 barrinhas, você está dizendo o seguinte, eu não estou interessado no sinal, eu estou interessado apenas na quantidade. E agora sim, trabalhando só com a quantidade 1, a quantidade 10, porque você tirou o módulo. Aí a pergunta é, quem é maior agora que quem? A quantidade 10 é maior que a quantidade 1, porque agora eu não estou interessado mais no sinal. Por isso que a gente utiliza módulo. Tudo bem? Para não analisar a questão do sinal. Aí agora aqui é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Lembra que o A1, como ele está refletido com esse aqui, ele seria o maior, se eu colocasse aqui. Só que como ele está com sinal negativo, ele sendo maior, com sinal negativo ele acaba se tornando o menor. Só que eu não quero trabalhar com isso, não quero trabalhar assim, mas eu quero trabalhar apenas as quantidades. Aí o que eu faço? Eu boto um módulo bem aqui, ó. Em todos eles, eu vou colocar um módulo. Para dizer, olha, eu estou interessado apenas na quantidade do lado. Tudo bem? Aí agora sim você pode dizer que o módulo de A1 é maior do que o módulo de A2, que por sua vez é maior do que o módulo de A3. Deu para entender, pessoal? Então essa seria a questão da análise tanto do sinal positivo, com cavidade para cima, negativo, com cavidade para baixo.
quanto à questão das quantidades. Se tiver com cavidade para cima, só você olhar quem é o maior. Se tiver com cavidade para baixo, aí você teria que tirar os módulos para saber quem tem a cavidade mais fechada ou mais aberta. Tudo bem? Então, o vermelho aqui ele teria um módulo maior, porque tem a cavidade mais fechada. O azul, segundo, com cavidade um pouco mais aberta. E o terceiro aqui com cavidade mais aberta. Tudo bem? Então, agora nós já sabemos analisar tanto a questão do sinal do coeficiente A quanto a questão da sua quantidade. A quantidade e o sinal. Tudo bem? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão dessa abertura, né, que nós temos. Que influência tem isso? Nos projetos de telecomunicações, quando se projeta antenas, né, a antena nada mais é do que uma parábola, né, por isso que nós chamamos de antena parabólica, inclusive. Então, quando nós fazemos essas análises, os projetistas analisam justamente o A, tá certo? Porque se ele fizer um A muito pequeno, a parabólica, né, a antena parabólica vai ser pequena, e se ele fizer um A maior, vai ter uma abertura maior. E aí o que isso influencia? Se ele fizer uma abertura menor, essa antena vai captar menos sinal, né? Porque está mais aqui. Ao passo que se ele abrir mais essa parábola, se ele tiver uma parábola um pouco mais, uma antena maior, mais com uma abertura maior, ele vai conseguir captar uma maior quantidade de sinais eletromagnéticos vindo dos satélites. Tudo bem? Deu para entender? E, contrariamente a isso, essa aí foi uma questão de abertura. Na indústria automotiva, por exemplo, quando se projeta os faróis dos automóveis, se busca exatamente o contrário. Porque, veja, nós temos também lá no farol uma curvatura parabólica. E aí, perceba comigo, se aqui no foco eu tiver uma lâmpada, tá? O que eu vou querer? Eu quero que o meu motorista, meu condutor, consiga enxergar com nitidez aquilo que está à sua frente. E aí, qual vai ser a minha escolha? Abrir mais esse arco de parábola ou fechar mais esse arco de parábola? Veja, nesse caso, se eu abrir o arco de parábola, eu notadamente vou ter uma maior área iluminada. Só que essa maior área iluminada vai ter os raios luminosos mais espalhados. Então, apesar de você ter uma área iluminada maior, você não terá nitidez, porque os seus raios estão todos espalhados. Ao passo que você for fechando esse arco de parábola, apesar de você ter uma área menor iluminada, aquela área menor iluminada ela terá muito mais nitidez, porque os meus feixes eles estarão todos concentrados numa determinada direção. Então, isso aí é uma aplicação simples e fácil da questão desses módulos do A, né, para a questão da abertura ou fechamento da parábola. Inclusive, gostaria de compartilhar aqui com vocês a questão do meu próprio automóvel. Eu tenho uma experiência aqui, própria em casa. O meu automóvel, a meu ver, os projetistas, eles se preocuparam muito com a questão estética, mas esqueceram da parte funcional. Por quê? Porque durante a noite eu tenho muito problema para enxergar quando estou dirigindo meu automóvel. E o que acontece? Eu observei. O tamanho do farol é muito grande. Isso significa dizer que o arco de parábola projetado foi muito grande. Então, o que acontece na prática é exatamente isso que eu falei para vocês. Durante a noite, quando eu ligo o farol, ainda que ele é luz alta, por o fato de ter projetado um farol muito grande, com abertura muito grande, eu tenho uma grande área iluminada, mas no final das contas eu não tenho nitidez, eu não consigo enxergar o que está muito nítido na minha frente e nem muito longe. Então, quando eu evito, inclusive, viajar de noite justamente por conta disso. Tá? Então, essa aí é uma aplicação prática da questão da influência do coeficiente A, que é componente do x ao quadrado, sobre as questões práticas aí do nosso dia a dia. Tudo bem? Vamos dar continuidade agora para fazer análise sobre o coeficiente, agora C. Tudo bem? Vamos lá, pessoal.